Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa Grande Entrevista. Hoje temos como convidado o bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Gilberto Correia, a quem mais uma vez agradeço por estar aqui para conversarmos um pouco sobre a atividade de advocacia no país e não só. Na abertura do ano judicial, voltou a defender a necessidade de reformas profundas na Polícia de Investigação Criminal. Tendo dito, e passo a citar, não haverá investigação criminal eficiente com a manutenção de uma cadeia de comando com subordinação política. O que queria dizer? Bom, boa noite, Francisco Manjate. Agradecer o convite que nos foi endereçado. Boa noite, senhores telespectadores. Boa noite, Moçambique. Bom, de facto, queríamos dizer aquilo que nós já vimos dizendo há bastante tempo. Na nossa primeira intervenção, por esta mesma ocasião, em 2008, nós já defendíamos um modelo de polícia judiciária que estivesse afastado do Executivo, que estivesse integrado no Ministério Público, em relação ao qual é um órgão auxiliar, que estivesse mais independente dessa cadeia de comando, que é necessariamente política. Nós verificamos que a PIC está estruturalmente integrado no Poder Executivo. E um dos grandes desafios da nossa jovem democracia e do nosso Estado de Direito é uma separação de poderes. A PIC faz parte do Poder Judiciário, a PIC está ao serviço da investigação criminal, que desemboca depois na acusação e no julgamento nos tribunais. Portanto, é um órgão do judiciário que a sua afetação, a sua arrumação no contexto do poder executivo pode servir, como dissemos, de porta entreaberta para tráfico de influência. Não são poucas as vezes que vemos que um determinado responsável por uma investigação tem uma cadeia de comando política muito longa. Nas províncias, note que um investigador da PIC, para além de estar sujeito à estrutura interna de hierarquização, também está subordinado ao comandante da PRM, que responde pelos bombeiros, pela Polícia da República de Moçambique, Polícia de Proteção, de Individualidade, etc. Este comandante da PRM faz parte do governo provincial, onde há uma série de diretores por áreas setoriais, responde ao governador, o governador tem uma estrutura hierárquica por aí. Não se pode colocar um órgão judiciário numa estrutura de comandos destas, com tão ampla subordinação, sem, em alguns casos, e nós sabemos que há casos que têm necessariamente influência, porque tem figuras do poder político envolvidas, tem figuras do poder econômico envolvido, tem figuras de outros poderes. Este órgão está muito mais permissível a influências que manchem a própria boa administração da justiça. A tutela atual da PIC obstrui aquilo que é o seu trabalho do dia a dia. Este é um dos aspectos. É evidente que a percepção que as pessoas têm da nossa polícia de investigação é que ela é cada vez mais ineficiente. Ela tem cada vez menos a confiança das pessoas. Ela produz cada vez menos resultados. Num contexto em que o país se desenvolve, num contexto em que o Estado de Direito se aprimora, num contexto em que os crimes de colarinho branco, os crimes de corrupção, são o grande desafio, a criminalidade organizada, esta polícia vem se revelando cada vez mais ineficiente e numa circunstância em que, por vezes, ela é associada a uma promiscuidade com a criminalidade organizada. Portanto, nós temos este modelo de arrumação desde a independência. Está claro que este modelo não funciona. Independentemente de haver outros aspectos que tenhamos que refletir, nós também aí propunhamos que o diretor da polícia
PIC, chame-se PIC, crime ou polícia judiciária que nós defendemos, porque a polícia de investigação criminal é um auxiliar do Ministério Público na ação penal e na instrução preparatória. Este órgão tenha um magistrado em comissão de serviço, magistrado judicial do Ministério Público, como diretor, porque os magistrados têm a inamovibilidade, tem determinadas garantias, como a independência, a irresponsabilidade, a inamovibilidade, que lhes protegem de eventuais pressões. Porque se eu quero fazer pressão ao Francisco Mandiate, eu começarei por sugerir que o seu lugar, a sua carreira, pode ser colocada em causa se não tomar uma ou outra decisão. Se a sua carreira está dependente não tem garantias, não tem uma blindagem suficiente para isso, é muito difícil que consiga dirigir com eficiência um órgão com tamanha responsabilidade como tem a PIC. E depois a ligação com o Ministério Público. Eu devo lhe dizer... Dentro da PIC, naquilo que é o dia a dia do funcionamento da PIC, e como Ordem dos Advogados tem estado a olhar e que acha que tem que de fato mudar completamente. E o que lhe permite é dizer que este órgão está a funcionar é ineficiente, a sua atuação é ineficiente. Bom, nós todos moçambicanos sabemos, nós podemos sair agora à rua e experimentar, perguntar às pessoas, no geral, se acham que a PIC é um órgão credível e eficiente, nós vamos ouvir dizer que não. Não é? Nós vamos ouvir dizer que não. Nós temos essa sensação, o cidadão tem esta sensação, muitas vezes quando o cidadão recebe o aconselhamento de um advogado que diz, ok, vai queixar a polícia, ele sente que este órgão não vai resolver esse seu problema, ele sente que pode haver interferências do poder econômico, pode haver corrupção na instrução do seu processo e, portanto, aquele seu direito não é garantido. Nós temos muitas vezes circunstâncias em que há procuradores que dirigem a instrução preparatória, na qual a PIC é órgão auxiliar, que perante ilegalidades concretas que eles próprios reconhecem, não têm poder suficiente para eliminar essas ilegalidades. Temos casos em que a PIC prende ilegalmente, formal e materialmente, e que existe uma linha de procurador, em todas as províncias, creio eu, que se liga para o procurador vai lá e diz, não, ele é o fiscal da legalidade, ele vai para fazer triagem, ele diz, não, é melhor deixar isso para o juiz de instrução criminal. Mas qual é a sua avaliação concreta? Não, eu sinto que os colegas da PIC não deviam ter feito isso, mas é melhor deixar para o juiz. O próprio procurador tem medo, porque ele não tem controle sobre a PIC. Ele ainda não tem avaliação clara. Parece que ele espera que, para além daquilo que ele verificou, e dos poderes que tem, receia que haja outro tipo de situações que lhe condicionam na sua atuação. Então, para além de fragilizar a PIC, fragiliza também a ação dos procuradores. A própria Procuradoria, o facto da PIC não estar diretamente subordinada à Procuradoria. Este tipo de colaboração talvez não sinta só aqui na capital, mas à medida que vamos andando pelo país, a polícia da República de Moçambique e a PIC, sobretudo, tem um poder tremendo, de tal forma que os procuradores, no dia a dia, nós sentimos que eles sentem-se condicionados perante situações que devem e que são claramente de violação. Até nas esquadras. Não deixe isso para o juiz de instrução criminal. Dentro de 48 horas, este cidadão há de ir ao juiz e o juiz vai soltar. Bom, então por que há um fiscal de legalidade? Por que há esta linha? Por que o procurador é que dirige a instrução preparatória? Portanto, há vários problemas, é verdade, mas o problema da arrumação da PIC, primeiro por uma razão de exclusão de partes, não funcionou desde a independência até aqui, ou ela vai ficando cada vez pior. Já houve momentos em que a falta de meios e os resultados, a relação entre os meios e os resultados era muito favorável a este órgão. Com menos meios, houve tempos em que a PIC foi mais credível, resolvia mais casos. O nível de criminalidade e a sofisticação está a aumentar. A promiscuidade da criminalidade com outros poderes, incluindo o poder econômico, etc., etc.,
também está a aumentar. Precisamos de um órgão mais evoluído, mais eficiente, melhor estruturado e menos permissível a influências externas que acabarão sempre por matar o verdadeiro resultado da investigação criminal. Ainda na abertura do ano judicial, o Presidente do Tribunal Supremo também reclamou, aproveitando-se desta onda da revisão constitucional, apelando que esta revisão possa conferir maior autonomia ao poder judicial. Sente que este poder continua amarrado? Bom, do ponto de vista geral, o poder judiciário, que inclui a advocacia, o Ministério Público, a PIC, o Conselho Constitucional, o Tribunal Administrativo, os tribunais comuns, etc., mereciam muito maior atenção nesta janela de oportunidade que é a revisão constitucional. E, infelizmente, não estamos a sentir tanta atenção direcionada para este poder jurisdicional específico, que, quanto a mim, na minha leitura, é, dentre os poderes estabelecidos na Constituição, o mais fraco de todos eles. É mais fraco que o poder executivo, é mais fraco que o poder legislativo. Notoriamente, é o poder mais fraco daqueles três poderes tradicionais separados da ideia básica de democracia, o legislativo, o executivo e o judicial. Parece-me o poder mais fraco. Daí que mereça maior intervenção naquilo que é a nossa experiência, na sua arrumação constitucional. E depois, indo diretamente aos tribunais, o que nós sabemos é que os tribunais não têm capacidade de responder à demanda, e que é uma demanda minoritária. Eu não sei, não tenho presentes os números, mas tenho dúvidas que mais de 15% dos litígios dos moçambicanos se resolvam nos tribunais. E no Estado de Direito Democrático é essencial que a lei sirva de farol para a resolução dos conflitos e para o restabelecimento da paz social. Essa é a função dos tribunais. Ora, há muitos fatores que impedem e que condicionam o bom funcionamento dos tribunais. E o fator financeiro é notoriamente um deles. Entra-se num cartório de um tribunal, entra-se numa sala de um tribunal. Pior, nós aqui ainda no Maputo temos agora a moda dos edifícios sumptuosos, luxuosos que se estão a erguer, em relação ao qual não temos nada contra. Não é? É para dar dignidade ao órgão. Mas, se olharmos para os meios com que estes órgãos trabalham no dia a dia nesses edifícios, há uma completa desproporção. Não tem linha telefônica, não tem viaturas suficientes, não tem papel às vezes. Há tribunais provinciais. Eu já estive presente numa sessão do juiz-presidente em que não havia energia, porque cortou o Credilec. Então, nitidamente o problema financeiro é um problema. Como se resolve? O país tem vários problemas. É definir primeiro prioridades. Se é prioridade o aprofundamento do Estado de Direito e um bom funcionamento do Poder Judiciário. Se é prioritário, então temos que alocar recursos consentâneo com o nível de prioridade que nós atribuímos. Em terceiro lugar, se eu dou-lhe poderes a si, Francisco Manjato, para desempenhar uma determinada função e não lhe dou os meios correspondentes para que possa fazer isso, designadamente o meio financeiro, eu posso controlar a sua atividade, eu posso controlar o seu desempenho, eu posso, grosso modo, definir até onde eu quero que a sua performance vá e até onde eu não quero, pela atribuição de recursos. Portanto, do ponto de vista geral, não estou a dizer que isso é feito desta maneira, mas sinto que o que o Presidente do Tribunal Supremo disse primeiro, somos um poder independente. Então, logo, não podemos depender do outro poder, que é o governo, para decidir quanto dinheiro nós devemos ter para realizar as nossas... Em segundo lugar, isto coloca em causa
exatamente a nossa independência, porque o nosso trabalho é condicionado pelo fluxo, pelo nível de receitas que nos atribuem e que não depende de nós. Logo, eu acho que sim. Mas é um critério que não pode ser deixado do executivo. Só para substanciar a sua explanação, temos também a Assembleia da República, que é o Poder Legislativo. O seu orçamento é aprovado pela própria Assembleia da República. Sim. Pelo que eu sei. A Assembleia da República anualmente tem que aprovar o plano e orçamento das suas atividades de cada ano. O governo vai lá também apresentar. É claro que depois fica acoplado também ao orçamento do Estado, mas é discutido na plenária. Os dos tribunais não. É discutido junto com o orçamento do governo, que é o governo que depois... Sim, a proposta vai para a Assembleia da República, evidentemente que a lei orçamental... Sim. É mas os tribunais não têm a possibilidade de defenderem aquilo que é o seu orçamento. Se calhar são ouvidos, mas a grande questão é, eles estão na dependência dos critérios de outro tipo de poderes, dos quais deviam estar independentes. E outro aspecto que de facto tem se colocado é a necessidade a indicação do presidente, dos presidentes dos tribunais. Pede-se, nessa discussão da revisão da Constituição, que ao invés de ser o Presidente da República a indicar sobre a proposta dos Conselhos Superiores de Magistratura, quer judicial, quer do Ministério Público, ou aliás dos outros tribunais, nesse caso, no caso concreto, que houvesse uma eleição dentro, que dependesse da própria magistratura. Bom, mas acima de olhar, mais do que olhar até para estes aspectos assim isolados, aproveitamos essa questão da revisão da Constituição, não é a altura do próprio Poder Judicial propor uma revisão da Constituição que vá ao encontro daquilo que são as suas preocupações. Sim, um dos aspectos, nós, Ordem, tomamos a iniciativa de abrir uma discussão com os advogados com os advogados e com a sociedade civil de propostas para reforma, para esta situação de reforma da Constituição e mais, nós queremos focar-nos essencialmente no contexto do poder jurisdicional. Creio que o Tribunal Supremo e os outros deverão ser ouvidos e deverão também ter essas iniciativas de propor, não sei se estão a fazer ou não, mas naquilo que nos diz respeito nós vamos fazer, e não só sobre a advocacia. Também incluímos propostas relativamente à nomeação de juízes conselheiros, à nomeação do presidente e do vice-presidente do Tribunal Supremo. Mas na vossa proposta, o que é que propõem? Ela ainda está a ser discutida, eu posso lhe dar a minha opinião, dei na altura, mas ela é discutida de forma democrática, depois já há uma comissão que pega nisso. O bastonário não decide que deve ir por aqui ou por ali. É uma recolha democrática, o bastonário vai se encarregar de entregar com proposta dos advogados ao Parlamento. Mas há duas questões que temos que sopesar. Por um lado, é assumido que nós temos um excesso de poderes na figura do Presidente da República. E há já mesmo a percepção política de que numa democracia não pode haver um órgão, dos vários órgãos de soberania, com tanto poder quanto os poderes do Presidente da República. Não se trata do Presidente da República na pessoa X ou Y, trata-se da figura do Presidente da República. Mas também, a minha sensação é que dos três poderes, os tribunais são os órgãos que têm menos controle. A Assembleia da República tem o controle direto e tem a legitimidade direta do povo. Os deputados são eleitos por uma eleição direta, ou mais ou menos direta, e prestam contas a esse povo, porque na eleição seguinte podem não ser indicados, ou pelo menos o partido que os congrega, se não fizer um bom trabalho em prol dos seus eleitores. O governo presta contas na Assembleia da República. O poder judicial é um poder com pouca fiscalização, é um poder que se autofiscaliza. E isso, numa democracia, não é desejável.
tem que haver um sistema de check and balances, ou seja, a legitimidade do poder judicial está no povo. A questão é, nós podemos assumir que seria desejável retirar estes poderes do Presidente da República. Mas reforçaríamos este poder do poder judicial, que é um poder que não tem um controle direto. Primeiro, não tem uma legitimidade direta. Os juízes não passam por um processo eleitoral. No nosso sistema nem seria desejável que fizesse. Mas depois, a quem prestam contas os juízes? Então, a forma de nomeação também é uma forma de prestação de contas, de check and balance. Agora, em primeiro lugar, não sei se deveria estar no Presidente da República. Já há uma proposta do Conselho Superior da Magistratura Judicial, mas, por exemplo, por que não, para além da nomeação, que incluíssemos no Parlamento, que é onde estão lá os representantes do povo, a ratificação desses nomes? Por que não uma entrevista com uma comissão especializada antes da ratificação no Parlamento? Isso seria uma forma de aumentar a prestação de contas do poder jurisdicional, neste caso dos tribunais, do poder judicial, que, quanto a mim, é uma das carências do nosso modelo de organização democrática. Porque nós temos o povo, que é quem concede legitimidade para esses poderes de atuar. Tem o poder judicial, age em nome e no interesse do povo moçambicano. Por isso é que é um órgão de soberania. Mas como é que ele presta contas? Então, é preciso cuidado a dizer, não, há muito poder, os juízes, que eles próprios se autoelejam, se escolham. Então, se é já um poder fechado, o que não é desejável na democracia, vai ficar cada vez mais fechado. E vai se afastando da verdadeira soberania que reside no povo. Há aqui um modelo que tem que ser melhor discutido, no meu entender. Outras ideias que estão a ser discutidas para esta revisão da Constituição, bom, que provavelmente poderá resultar naquilo que vai ser a proposta da ordem. Sim, por exemplo, a questão da justiça constitucional. A questão da justiça constitucional é uma questão flagrante. Nós temos o artigo, creio que 62 ou 70 da Constituição, creio que 62, que estabelece o princípio do acesso à justiça. Portanto, o acesso à justiça não é só ter acesso a tribunais criminais de segunda classe. Se eu estabeleço que todo cidadão tem acesso à justiça e o Estado garante isto, aquilo, para que esse acesso seja efetivo, aquilo que nós chamamos da tutela jurisdicional efetiva, não posso ter um órgão da administração da justiça, neste caso justiça constitucional, justiça mãe, entre aspas, como o tribunal, o Conselho Constitucional, que passará a Tribunal Constitucional, tão distante do cidadão, em que o próprio Estado crie, pela Constituição e pela lei, tantas barreiras para que o cidadão tenha acesso a esse tribunal. Portanto, é um grande desafio melhorar o acesso dos cidadãos ao Conselho Constitucional, sob pena de estarmos a impedir formalmente o acesso à justiça. 2.000 cidadãos, independentemente do mérito ou não da demanda, a elitização do acesso para meia dúzia de entidades, Procurador-Geral da República, Presidente do Tribunal Supremo, Provedor da Justiça, que não temos há mais de 7 anos, isto torna quase que impossível um cidadão ter acesso ao Tribunal Constitucional. Para além de que, se quisermos fazer uma pesquisa, não creio que essas informações estejam disponíveis, mas de quantas vezes estas entidades usaram este poder em nome do cidadão, tipo o Presidente do Tribunal Supremo, Procurador-Geral, veremos que não são assim muitas vezes. Não há muitas decisões do Conselho Constitucional que nós possamos ler que tenham sido por iniciativa dessas entidades. Então, isso torna um acesso. Mas que se dependesse dos cidadãos, teríamos... Claro, e nós temos exemplos
exemplos de outras realidades jurídicas, de outros ordenamentos jurídicos, e isto é muito mais amplo. Designadamente, o bastonário da Ordem dos Advogados, que não, neste caso, por coincidência, sou eu, mas é o presidente de uma organização da sociedade civil, porque a Ordem dos Advogados não é um órgão de Estado. Há muito mais facilidade de acesso através das suas várias representações, há muito mais possibilidade de chegar. Se tivéssemos provedor de justiça, ajudaria a reduzir o número de cidadãos. Nós já uma vez propusemos numa abertura de ano judicial para 1000, metade desse número. Introduzir o... Quer dizer, só para dar um exemplo, se a Ordem, por exemplo, quisesse pedir a declaração de inconstitucionalidade de alguma lei, não teria capacidade, porque tem menos, os advogados não chegam a 2000. Sim, mas independentemente disso, é evidente que há um critério que tem que ser estabelecido, senão o tráfego no Tribunal Constitucional tornaria este órgão ineficaz. É verdade que tem que haver um critério. Não podemos vandalizar o Tribunal Constitucional ao ponto de dizer que cada cidadão vai por si só. Mas a tutela jurisdicional efetiva, que a Constituição garante ao cidadão, vai muito para além destas limitações. Nos próprios processos, se um juiz, e várias vezes acontece, se um juiz aplica uma norma inconstitucional, é verdade que é dito que ele não deve aplicar, mas também ele não deve tomar decisões ilegais e toma, por isso é que há recurso. Se ele aplica uma norma inconstitucional, noutros quadrantes em que o acesso à justiça constitucional funciona, há um recurso que é possível, depois de esgotados todos os níveis de recurso, para o Conselho Constitucional, que pode anular aquela decisão, porque ela assenta, tem como fundamento de direito uma norma inconstitucional. Portanto, há que ampliar o acesso a bem do acesso à justiça. O acesso à justiça não é só criar mais tribunais comuns. O acesso à justiça não é só dizer que temos mais técnicos e assistentes jurídicos no país. O acesso à justiça é permitir que o cidadão aceda a todos os órgãos da administração da justiça de forma democrática, fácil e que tenha as mesmas possibilidades que qualquer outro poder de obter justiça desses órgãos. Quando é que vão submeter a vossa proposta à Assembleia da República? Ela está a ser finalizada brevemente. Nós iremos marcar o encontro com o presidente da Comissão de Revisão Constitucional e vamos submeter como nossa iniciativa, mas eu apelo também que o Tribunal, o Ministério Público, para além das organizações da sociedade civil, que neste aspecto foram exemplares, tomaram a iniciativa e já há algumas propostas, que todos estes órgãos, que aproveitem esta oportunidade, creio que é por isso que ela foi aberta, para refletir e propor, no sentido de um melhor aprofundamento do Estado de Direito. Não podemos nos queixar sempre em oportunidades como esta, mas depois não dar devida consequência àquilo que são as nossas queixas. A bancada parlamentar da FRELIMO já submeteu a sua proposta e não prevê alterações assim tão profundas à Constituição. Mas temos o GDI, que propõe uma alteração profunda, ou seja, até radical, que até propõe uma mudança do sistema de governação do país, de presidencialista para semipresidencialista. Como é que a Ordem olha para estas propostas, que já foram tornadas públicas, que estão a ser discutidas? Bom, há algumas propostas muito interessantes. Aliás, creio que a proposta do presidente do Tribunal Supremo já consta previamente de uma das propostas de revisão constitucional, que era da afetação de uma percentagem do orçamento diretamente na Constituição. Não é? É evidente que há propostas muito sedutoras para quem efetivamente está interessado na melhoria da administração da justiça e que ela passa, como todos nós sabemos, por um judiciário mais independente, com mais recursos, mas também mais independente. Há propostas bastante sedutoras. É evidente que a legitimidade de alterar a Constituição e em que sentido, em que medida, está no povo. Nós só estamos a começar o processo. Agora,
não posso deixar de manifestar algum desapontamento em relação, na área da justiça, da administração da justiça, em relação à proposta da bancada da Frelimo. Ela é manifestamente insuficiente, na minha perspectiva, perde uma oportunidade soberana de fazer a leitura daquilo que são os principais constrangimentos, fraquezas e ameaças do nosso sistema de administração da justiça desde princípio de 2005, quando entrou em vigor a atual Constituição, até agora, 2012, e deixar passar esta oportunidade, porque se esta oportunidade passa, significará que só lá para 2019, 2020, é que teremos outra oportunidade constitucional, ordinária, para fazer este trabalho. E os resultados provocados, o impacto provocado por este sistema de administração da justiça no desenvolvimento do país, não será bom se não aproveitarmos esta oportunidade. Portanto, tendo em conta que foi a Frelimo que iniciou com esta ideia, que propôs a ideia da revisão da Constituição, não, aquela proposta, a proposta que o próprio partido apresentou, ou seja, a bancada da Frelimo apresentou, era o que esperava. Bom, eu esperava um pouco mais. Fica muito aquém. Na área da administração da justiça, que era a expectativa, sim, quando se falou fica muito aquém, é evidente. Creio que faltará algum conhecimento da realidade jurídica, algum conhecimento da nossa máquina de administração da justiça para fazer uma proposta melhor. Creio que se calhar a proposta teve modificação, teve maior ênfase na modificação daquilo que é a estruturação política do Estado. É natural, é um órgão político, mas tem um mérito. Primeiro, a Frelimo é o partido maioritário na Assembleia. Segundo, tem o mérito da proposta. Ninguém disse que seria a única proposta a ser debatida. Ninguém disse que os cidadãos só teriam a oportunidade de se pronunciar sobre aquela proposta. Portanto, há muito mérito aí. Agora, é preciso, ficou na sua materialização e na área da administração da justiça muito aquém daquilo que são as reais necessidades do país. A proposta prevê uma modificação da denominação dos tribunais. Sim, há muita formalidade. É verdade que nós temos muda alguma coisa. Sim, o Conselho Constitucional é um tribunal. Quando for designado Tribunal Constitucional, é o tribunal, na hierarquia dos tribunais, é o tribunal número 1. É verdade que mudam algumas coisas, mas não é, na essência, os problemas da nossa justiça, os problemas de independência da nossa justiça, que é um problema que tem que ser atacado mais cedo ou mais tarde. Quanto mais cedo, melhor para o nosso país. Não se esgotam no nome dos tribunais. A proposta do Partido Frelimo, no que tange a questão da administração da justiça, ficou muito aquém da expectativa da sociedade civil nesse aspecto específico. Mas tem o mérito de abrir o debate, de não cercear, e ninguém disse que quando o Parlamento se voltar a reunir, não me parece que seja esse o espírito, que só se vai discutir ou só se vai incluir na proposta final as questões que fazem parte do conteúdo da proposta do Partido Frelimo. Portanto, a sociedade é permitido a sociedade discutir, estamos em democracia, todos podem contribuir. É verdade que depois tem que passar pelo processo da escutação popular, que é um processo democrático ao qual não podemos fugir. A Liga dos Direitos Humanos está a recolher assinaturas para pedir a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 293, 291, 293, 308 e 311 do Código Penal. Segundo a Liga, porque o artigo 291 diz que a Liga considera que é inconstitucional por negar caução aos crimes condenados com penas de prisão maior, ao artigo 293, por conferir poderes jurisdicionais a entidades do Estado diferentes dos tribunais,
o que fere o que fere a própria Constituição, alguns artigos da Constituição da República, o artigo 308, que impõe a culpa formada do arguido até a condenação ou absolvição, o artigo 311, que mantém incomunicável os presos antes do primeiro interrogatório judicial. A Ordem apoia esta iniciativa? Sim, apoiamos primeiro do ponto de vista geral, do acesso à justiça constitucional. Todas as entidades que tenham fundamentadamente tomado conhecimento ou contacto com algo que fira a Constituição, a bem do Estado de Direito, devem ter acesso e pedir a declaração de inconstitucionalidade ao órgão próprio. Portanto, independentemente do mérito ou não destas questões, apoiamos no sentido geral. E, por exemplo, se como acontece em Portugal e no Brasil, o bastonário da Ordem dos Advogados tivesse legitimidade para pedir ao Conselho Constitucional a apreciação da inconstitucionalidade de leis, normas e atos normativos do Estado, a Liga já poderia parar, porque teria certeza que eu, particularmente, levaria esta questão ao Conselho Constitucional. Portanto, está aí um problema de acesso. Um órgão como a Liga, representado a nível do país, que já representou centenas de milhares de cidadãos desde que existe, tem uma sensibilidade incrível sobre aquilo que são as necessidades reais do nosso cidadão, está a enfrentar dificuldades, está num processo longo de conseguir que estas questões sejam apreciadas pelo Conselho Constitucional. E temos lá outros órgãos que deveriam ser sensíveis, ou pelo menos olhar profundamente para estas questões. Vamos colocar a questão do artigo 291. A questão do artigo 291 já é discutida nos tribunais há muito tempo. Ela foi colocada num acórdão de uma secção criminal do Tribunal Supremo que, não sei se lembra o caso do Maulana Kadiwala e do indivíduo Gonçalves Mpoto, o caso da cabeça rapada, etc., que dizia que o Maulana solicitou esta cabeça a um cidadão, etc., etc. Este caso tem, não sei, mas tem mais de 15 anos. E há um acórdão do Tribunal Supremo que diz que se recusa a confirmar a sentença do juiz que declarou incaucionável o crime e, portanto, não aceitou o pedido de liberdade provisória do tal Maulana, que era alegadamente suspeito de ter encomendado esta cabeça. O Tribunal Supremo e esta secção veio dizer que isso recusa-se a aceitar essa norma porque esta norma é contrária ao princípio da liberdade e o princípio da presunção de inocência. Dizer que determinados crimes, que o cidadão que responde perante esses crimes se presume inocente, mas não pode ter uma liberdade provisória porque está declarado incaucionável, era inconstitucional. Portanto, há vários acórdãos do Tribunal Supremo a determinarem, a contrariarem isto. Portanto, temos algo que temos acordos do Tribunal Supremo que dizem que os crimes em Moçambique são incaucionáveis e temos esse acórdão que diz que não é caucionável. O Sr. Procurador-Geral da República tem conhecimento disto há muito tempo. Por que razão até hoje não pediu a apreciação do Tribunal do Conselho Constitucional? Aliás, o Procurador-Geral da República é um juiz, e é um juiz criminal. Não é? Como na carreira é um juiz criminal. Esta discussão tem anos. O próprio Tribunal Supremo poderia ter produzido um assento, porque quando há duas decisões de secções diferentes do Tribunal Supremo que estabeleçam jurisprudência contraditória, o Tribunal pode proferir um assento que é jurisprudência com força vinculativa, dizer, olha, a partir de hoje, o entendimento dos tribunais é que não há crimes incaucionáveis. Para além da questão da inconstitucionalidade, o Tribunal Supremo não exerceu esse poder que tem. Portanto, está a ver que, primeiro, temos formalmente elencadas algumas entidades que mantêm-se insensíveis, que não são atentas a estas questões. E a sua falta de atenção deriva
na denegação de justiça constitucional aos cidadãos. Se esta norma do 291 for declarada inconstitucional, durante cerca de 15 anos, quantos cidadãos foram barbaramente lesados e mantidos em prisão quando podiam gozar da presunção de inocência e do princípio de liberdade, enquanto respondiam a juízo, porque o juiz despachou simplesmente o crime incaucionável, aplicando uma norma inconstitucional. E isso é comum. É comum. Portanto, eu cometi aqui um erro que devo retificar. O presidente do Tribunal Supremo não tem legitimidade também, de acordo com aquilo que é a nossa Constituição. Também devia ter. No caso concreto, eu tive uma oportunidade de entrevistar o anterior presidente do Tribunal Supremo, o Dr. Mário Mangasse, que, apesar de ter, depois de cessar funções, ele próprio tinha levado de fato esta questão, que de fato há juízes que teimam, apesar de existir esses acordos do Tribunal Supremo, teimam em continuar a considerar que os crimes são incaucionáveis. Portanto, se tivesse essa possibilidade, portanto, penso que o Tribunal Supremo poderia ter recorrido, ter pedido a declaração de inconstitucionalidade desta norma. Mas aí o presidente do Tribunal Supremo teve uma outra oportunidade que não aproveitou. É verdade que não tinha como pedir a declaração de inconstitucionalidade diretamente, mas poderia sensibilizar seu colega do Ministério Público, que também na altura era um magistrado, que era o Dr. Madeira, para o fazer. Mas antes disso, tinha a hipótese de levar que estas duas questões contraditórias fossem analisadas pelo plenário, proferindo um assento, que essa teria a força obrigatória sobre os juízes. E isso também não foi feito. Há determinadas... É verdade que não tinha poderes para declarar inconstitucional, mas tinha poderes a um determinado nível para impedir que a danosidade, imagine que por qualquer razão, e sabemos que ser suspeito de um crime não é ser culpado, o senhor jornalista seja acusado de um crime que tem uma moldura penal maior, mas está totalmente inocente, vai ser detido e vai responder durante anos, e nós sabemos que nossos recursos demoram muito tempo, podem levar 5, 6 anos, vai ficar 8, 9 anos na cadeia, em prisão preventiva, porque o seu crime é incaucionável. E no final, o que vai acontecer é que pode vir uma decisão a dizer que o senhor é inocente. Numa esperança de vida de 41, 42 anos que existe em Moçambique, ficou 1/4 do seu tempo de vida na cadeia. Quem é que repõe? Faça a proporção que isso pelo país todo. Quantas situações, quantos danos? O problema de acesso à justiça constitucional é um problema gravíssimo e é uma limitação que não pode deixar de ser reavaliada, reexaminada nesta revisão constitucional, sob pena de estarmos a contradizer certos princípios porque pugnamos. Na última entrevista que tivemos, penso que foi há 2 anos, não estou em erro, queixou-se de um aspecto que é a questão do financiamento à ordem. Exatamente pelo serviço público que presta à sociedade. Esta questão já foi ultrapassada? Não. A ordem continua a ser, neste país, eu penso, eu vou arriscar a dizer a única, poderia dizer uma das únicas, mas vou arriscar mesmo a dizer a única, é a única entidade que exerce fins públicos, de interesse público, que não recebe financiamento público. Até entidades de natureza privada têm contratos programa e recebem dinheiro. A ordem é única. Fins públicos, mas que não recebe 1 centavo do Estado, que é quem tem o monopólio de arrecadar a receita para financiar as atividades de interesse público, através dos impostos, taxas e outras imposições. Portanto, o problema não está resolvido, o problema, de alguma forma, até já está em lei, essa lei já vai para 3 anos e o problema não é resolvido. É uma opção. Que tipo de ordem nós queremos neste país?
Nós damos, se aquelas funções de interesse público que são dadas à ordem pela lei e algumas derivam da própria Constituição, se são importantes ou não, parece que não. Parece que não é prioridade. É inaceitável para nós como esta instituição seja a única que exerce funções de interesse público e não tenha recebido ainda um centavo da entidade que está responsável para a angariação da receita para afetar aqueles que façam trabalho no interesse público. Mas já a ordem tem estado a falar ou a negociar com o governo? Nós temos estado a falar, nós temos negociado com o governo, nós temos feito aquilo que no contexto de um Estado de Direito Democrático se deve fazer. É exigir, porque nós já não temos que pedir, isso não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade, mas até agora não temos encontrado acolhimento nem explicação plausível. Quer dizer, para algumas situações o assunto está a ser tratado, mas nós sentimos que falta alguma vontade política para que efetivamente este assunto seja atacado com a prioridade que ele merece. Até lá está aqui um caso claro de condicionamento da atividade da ordem. Temos um vasto número de poderes, contribuir para o Estado de Direito Democrático, etc., espalhar a advocacia pelo país, formar mais advogados, licenciar mais advogados, controlar, fazer a gestão e disciplina, promover o serviço de interesse público, garantir que os advogados defendem cidadãos carenciados, etc., mas se não nos dão os meios para que a gente possa efetivamente fazer isso, na verdade, nós aqui também estamos condicionados na nossa atuação, na nossa eficiência, nos nossos resultados, pelo Poder Executivo, que vai decidir como, quando e onde vai começar a atribuir fundos à ordem e que tipo de fundos, que natureza de fundos, em que nível. Portanto, o que falamos sobre os tribunais pode ter aqui uma analogia, porque a arrecadação, o exercício de funções de interesse público da ordem hoje está a ser feito à custa das cotas dos advogados. E as cotas dos advogados, no meu entender, não devem servir diretamente para estas funções, porque há outras funções do interesse da advocacia em relação à qual nós temos que estar habilitados para responder. Um outro aspecto, um assunto que durante o ano passado, que no ano passado despoletou, é a questão dos exames aos candidatos à carreira de advocacia. Levantou-se essa questão e criou um certo desconforto em algumas lides académicas que viam que a ordem estaria a tentar usurpar aquilo que são as suas competências. Mas, afinal de contas, o que é que está a acontecer? Quais são as atribuições da ordem em relação a em relação à formação dos advogados? Tudo bem, eu quero dizer primeiro que a minha sensação é que não criou nenhum desconforto nas lides académicas. Eu falo com reitores, com académicos, nunca ninguém me disse que isso era um problema na perspectiva deles. Houve alguém que escreveu um texto no jornal, creio que seja o jornal Savana, numa altura em que havia poucas notícias, não havia nada de especial e este assunto foi algo discutido. É preciso enquadrá-lo, não creio, não tenho nenhuma informação que haja um conforto. Agora, a posição da ordem é que essa alegação é completamente infundada. Quer dizer, os argumentos que são usados são de alguém que ou não conhece ou quer lançar um tema, quer polemizar um tema que não tem polêmica. Porque uma coisa é a formação acadêmica, e isso pertence aos institutos superiores, aos institutos politécnicos e à universidade. Formar academicamente juristas, atribuindo o grau de licenciado. Este jurista, ele por si só, não é magistrado do Ministério Público, não é juiz, não é advogado, e ele tem várias saídas profissionais. Pode ir para a Assembleia da República, para feituras de lei, pode ir para a academia, pode ir para a assessoria, etc.
Depois, para algumas funções específicas de interesse público, lá está o interesse público, para aqueles 3 pilares que são as profissões forenses, procurador, juiz, advogado, ele tem que passar por uma nova formação, que é a formação profissional, que na ordem corresponde ao estágio profissional, na magistratura corresponde ao curso de Centro de Formação Jurídica Judiciária, que é uma formação escolástica, que existe na Matola e que todos nós conhecemos. E depois, como qualquer formação, creio que na escola de jornalismo é o mesmo, não basta só a formação, há que medir o nível de apreensão e as capacidades mínimas deste técnico, que exercerá uma função de relevante interesse público, para entregá-lo à sociedade. Nós não vamos entregar um advogado apenas porque esteve 14 meses a fazer um estágio, a maior parte do qual, todo o estágio controlado por um patrono, ou seja, que ele chega e pergunta ao patrono como deve fazer, às vezes o patrono ensina, ele faz por ele, assina, dá aval. Quando ele é advogado, ele perde essa tutela. Portanto, é conveniente, convenhamos, que o advogado tenha o mínimo de requisitos para que seja licenciado. Então, antes do licenciamento da profissão, nós fazemos um exame para avaliar o grau de competências que este indivíduo adquiriu durante a formação profissional. E como em qualquer exame, se ele reprova, ele tem que repetir o exame, voltando a estudar e a corrigir as suas fragilidades, e se passa, tem o título de advogado. Se volta a chumbar? Se volta a chumbar, portanto, terá um período em relação ao qual ele não pode ser advogado, voltando depois a fazer novo exame. Portanto, vamos partir do princípio, ele chumba 2 vezes, é porque não se dedicou, ou não aprendeu, ou até existe o caso que não tem vocação para isso. Porque o facto de ser jurista não significa que tenhas vocação para ser juiz, por exemplo. Então, terá que reavaliar as suas opções, não é a única carreira profissional, e depois voltar melhor preparado. O que nós estamos a fazer é, no contexto nas nossas responsabilidades de interesse público, garantir que entregamos ao país pessoas com o mínimo de qualidade para a defesa dos direitos e garantias dos cidadãos, sob pena. Nenhum de nós vai... Mas já tivemos casos em que não conseguiram Sim, passar. Este novo modelo de estágio, o primeiro exame foi esse de janeiro, creio que 14 de janeiro, o próximo é 14 de abril agora. E neste exame de 14 de janeiro, houve um índice de 85% de aprovação, portanto houve 15% de reprovação. É aquele standard mínimo, é a aferição. Agora, onde é que isso é inconstitucional? Então, teríamos que dizer que os exames da escola de pilotagem, os pilotos da LAM que nos levam para Nampula, para o Niassa, passam por um exame teórico e prático, também é inconstitucional. Os exames que o Centro de Formação Jurídica Judiciária faz aos juízes e procuradores, depois deles frequentarem o curso, também é inconstitucional, porque eles já fizeram o curso, né? As pessoas que defendem isto, não sei se estão devidamente preocupados com o interesse público. Será que é isto que o cidadão quer? Ou o cidadão está à procura de advogados competentes, de juízes competentes? Nós, quando viajamos, queremos pilotos que tenhamos a certeza que o órgão de regulação garante que ele sabe o que está a fazer com aquela máquina lá no ar. Que o advogado sabe o que está a fazer quando defende um cidadão. Já estamos mesmo em cima da hora. Últimas considerações? Não, muito obrigado pelo convite e por mais esta oportunidade. Bem, muito obrigado. Foi assim que trouxemos mais uma grande entrevista aqui neste espaço, na STV. Esperamos trazer mais entrevistas nas próximas ocasiões. Boa noite e até a próxima.